pessoal, voltamos então com a matéria de matemática laboratória e hoje vamos falar de hemocitômetros, tá? Vamos passar para o slide que tem alguns conceitos para vocês. Então, o que seria hemocitômetro? Os hemocitômetros, eles são câmaras de contagem. Existe a câmara de Neubauer, a câmara de Fuchs-Rosenthal, e elas foram desenvolvidas para determinar a concentração de células sanguíneas. Também são utilizadas na hematologia, além da hematologia, elas são utilizadas na micro, na uroanálise. Então, são formas da gente contar células de maneira mais precisa e também manual. E essas câmeras, elas são dispositivos, né, que geralmente a gente usa uma lâmina bem fininha em cima dessa lâmina grossa, tá? E a gente vai usar o microscópio e cada uma vai ter uma profundidade específica. Então, assim, eu vou passar os slides mais pra frente, eu vou mostrar a imagem de cada uma pra vocês. Como há uma padronização desses quadrantes, é possível visualizar a amostra ao microscópio e assim realizar a contagem determinando o número de células presentes naquela área determinada. Então, existem muitos tipos de câmara de contagem. Elas são diferenciadas, né? Então, como eu havia falado para vocês, existem a câmara de Rosenthal e existe a câmara de Neubauer, né? Então, o que diferencia elas? Vai diferenciar a profundidade da câmara, a resolução da área, o material, se vai ser vidro ou descartável, e o desenho da malha. Então, o desenho da malha que caracteriza se é a de Neubauer ou se é a de Fuchs-Rosenthal. Aqui, a gente tem a imagem de uma malha de Fuchs-Rosenthal. E aqui nós temos a de Neubauer. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Professora, como vai cair na prova, né? Para eu saber. Geralmente eles vão colocar o desenho, tá? E cai, gente, mais a câmara de Neubauer, tá? Então, eles colocam o desenho e vão pedir ali para determinar ou leucócito ou hemácia, tá bom? E eu vou dar exemplo para vocês. Vamos lá? Então, como que a gente coloca essa amostra? A amostra, ela deve ser preparada adequadamente antes de ser colocada a câmara. Então, a gente vai pegar ali. Aqui a amostra de sangue. A gente usa o sangue com EDTA e a gente vai diluir ele, tá? Num líquido de Turk. A gente vai pipetar, pegar uma alíquota dessa amostra e vai colocar na câmara de Neubauer. A gente leva até o microscópio e ali começa a nossa contagem, ok? Então, aqui como eu expliquei, o fluido é uma suspensão homogênea, né? Com uma concentração apropriada. Se for muito alta, se for uma concentração muito alta de células, elas vão se sobrepor, né? Então, a gente tem ali, a gente vai diluir a amostra. E se a gente não diluir direito como deve ser, as células ficam assim, sobrepostas, ok? Então, dificultando a contagem. Já uma concentração baixa, o resultado por quadrante pode levar a um erro estatístico. Além de serem necessários mais quadrantes para a contagem, o que demanda mais tempo, tá? Então, a diluição, ela é muito importante. Aqui, ó, como eu havia explicado para vocês, nós temos aqui uma câmara de Neubauer com uma amostra. Aqui é uma amostra diluída, tá? E a gente vai colocar na câmara, preenchendo-a completamente. Como a gente vai fazer a contagem dos leucócitos, né? Lembra, gente, os leucócitos, né? Que são as células. Um pouquinho. Vou arrumar aqui, gente.
só apagar aqui. Vou colocar pra vocês. Então, são as células brancas, né? De defesa. Tá bom? Deixa eu explicar. Geralmente, professora, mas a gente tem muitos aparelhos automatizados, né? A gente usa ainda muito essa câmara de Neubauer, usa principalmente para contar os leucócitos do líquor, tá? Então, é uma forma bem precisa, tá? De contar esses leucócitos. Então, ela é muito utilizada. Então, são células brancas, nossas células de defesa, e a gente consegue, de uma maneira bem precisa, contar esses leucócitos. Vamos voltar aqui. Então, uma amostra de sangue, ela é diluída no líquido de Turk, como eu havia falado para vocês. Esse líquido, ele é composto pelo ácido acético. O que o ácido acético vai fazer? Ele vai quebrar, lisar essas hemácias. E o azul de metileno, ou violeta de genciana. Então, um vai quebrar as hemácias e o outro vai corar, né? A diluição, ela é de 1:20. Lembra que a gente já estudou sobre isso, tá? O nosso fator de diluição aqui, 1:20. Um volume final de 400 microlitros, tá, gente? Não é ml, microlitros. Então, após um período de incubação, a diluição é pipetada em câmara de Neubauer e a contagem é feita no microscópio, na objetiva de 10/40, tá? Que vai aumentar isso aqui em 400 vezes, ok? A gente não conta na de 100, porque a gente conta nessa aqui para poder a gente pegar bem, porque a malha da câmara de Neubauer, ela é bem pequenininha. Então, a gente precisa enxergar, vamos voltar aqui. A gente precisa enxergar a malha toda, né? Como eu mostrei a imagem da malha, então a gente, quando coloca no objetivo de 40, a gente consegue enxergar a malha toda e dentro dessa malha a célula que a gente precisa contar. Então, são contados todos os leucócitos presentes nos 4 quadrantes laterais da câmara de Neubauer. Aqui é a imagem, vamos lá, essa aqui é a imagem que a gente consegue obter quando colocamos no microscópio. Então, aqui tá a câmara, aí tá vendo esse quadradinho aqui? Geralmente, aqui fica uma lamínula. Para quê? Para poder proteger, lamínula, para poder proteger aquele líquido diluído que a gente colocou aqui, certo? Então, a gente coloca a lamínula em cima e dentro de um quadradinho desse, a gente vai enxergar essa malha toda aqui. Então, enxergou a malha, onde vamos contar os leucócitos? No quadrante número 1, no quadrante número 2 e no quadrante 3 e 4, certo? Então, daqui a gente vai tirar uma fórmula muito importante, que é leucócitos, né, dados em microlitros. A gente tem que colocar leucócitos contados, então a gente vai contar cada quadradinho aqui, aonde tiver aparecendo os leucócitos, nós vamos contar, vezes o fator de diluição, tá? Então, geralmente é diluído 1:20. E como vai vir na questão? A única coisa que vai mudar a nível de resolver questão é se mudarem aqui a diluição. Então, vocês têm que se atentar a isso, tá? Se o exercício falar que foi diluído 1:10, a gente tem que multiplicar pelo fator de diluição 10. Vezes 10 dividido por 4, tá? Mas mais pra frente aqui a gente vai ter os exemplos. Agora uma coisa bem importante, tá? Correção
da contagem de leucócitos automatizada. O que é isso? Eu tenho meu aparelho, tá? E ele contou um exemplo de 10 mil células. Só que ele pode pegar um eritrócito, um eritroblasto, e contar como se fosse um leucócito. Então, ele vai aumentar muito o meu número total de leucócitos ali. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, saber a clínica, né? Se aquela clínica não condiz com o número total de leucócitos, a gente tem que analisar e fazer essa correção. E como a gente faz essa correção? Então, as células vermelhas, né, elas são células nucleadas, certo? Contém hemoglobina, né? Vocês já sabem aí, estudando hematologia. E elas podem ser distinguidas dos leucócitos com aumento utilizado. Então, se você olha no microscópio, você consegue diferenciar o que é um leucócito e o que é uma hemácia. Mas, às vezes, o aparelho não. E se tiverem presentes em número muito alto, né, quando observado no esfregaço, deve ser realizada essa correção. Como é essa correção? A gente vai pegar e colocar contagem verdadeira, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é isso. Contagem verdadeira. Então, eu quero saber qual é a real, o valor aqui do meu leucócito. Vai ser igual a contagem total, tá? Que é essa contagem total? É a contagem que meu aparelho deu, tá? Vamos colocar que ele falou que são 15 mil vezes 100, que são 100 células, dividido por 100, mais o número das células nucleadas que eu contei, que geralmente são os eritroblastos, que estão ali para poder confundir. Vamos colocar aqui que um exemplo é 25. Bora fazer essa conta? 15 mil vezes 100, né? Mil vezes 100, 1.500.000. Então, 15 mil. Dividido por 5. Aqui eu vou ter um total de 12 mil células. Então, aqui sim é o meu valor real de leucócito. Vamos dar mais exemplos. Mais pra frente aqui nos exercícios, tá? Ah, e o que mais eu conto na minha câmara de Neubauer? Eu também vou contar hemácias, tá? A gente vai precisar dessas hemácias aqui para poder fazer as contas, né? Do VCM, HCM, né? Então, qual é o método? Método de hemocitômetro de câmara de Neubauer com contagem de glóbulos vermelhos para determinar eritrócitos por milímetro cúbico de sangue, tá? Então, em um tubo de ensaio, eu vou pipetar 4 ml de uma solução de Hain, né, que é um diluidor isotônico contendo um fixador para conservar essas células, e 20 microlitros de sangue total, tá? Diluído. Então, a gente vai pegar 0,02 ml para 3,98 aqui da nossa solução. Então, a gente vai pegar 20 microlitros, tá? Esse 0,2 aqui, gente, é 20 microlitros vezes 3,98, para dar nossos 4 ml aqui total da solução que a gente quer. E o que contém essa o que contém essa solução aqui de Hain? Nós temos o citrato de sódio, o formol a 40% e a água destilada, tá? O
que a gente vai fazer? Fixar a lâmina sobre a câmara de Neubauer, lembra a lamínula que eu falei? Preenchê-la com sangue diluído e contar os 5 quadrantes indicados na imagem. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, todas as hemácias que tiverem aqui dentro, todas as hemácias nós vamos contar, tá? Para essa contagem, pode utilizar o aumento de 10 vezes, tá? Tá, agora vamos lá. Eu contei essas hemácias aqui e eu vou utilizar os índices hematimétricos, né? São aqueles índices que tem no nosso hemograma, tá? Que eles vão determinar tamanho, né, da hemácia, quantidade de hemoglobina, tudo isso vocês viram ali na hematologia. Mas como nós fazemos essa conta? A gente vai precisar de valor de hematócrito, tá? Que é dado, manualmente é contado no microhematócrito. A gente consegue vou corrigir aqui. Borracha. Então, ó, microhematócrito. Então, a gente vai precisar do valor desse hematócrito sobre o número de eritrócitos. O que são esses eritrócitos? São as hemácias que a gente contou, né? Ela pode ser tanto no manual quanto no aparelho, vezes 10. A gente vai conseguir o VCM, que ele vai de 80 a 98. Temos o HCM, né? Que é a hemoglobina corpuscular média, que nós vamos ter. A gente vai precisar da hemoglobina, número de eritrócitos, também contados ou no aparelho ou manual, vezes 10. E do CHCM, tá? Que é dado em porcentagem, que a gente vai precisar da hemoglobina e do hematócrito vezes 100. No hemocitômetro, também a gente consegue contar as plaquetas. A gente vai precisar de sangue com EDTA, né? Porque no hemograma a gente utiliza o sangue com EDTA. Então, a gente vai contar as plaquetas desse mesmo sangue. Diluído em oxalato de sódio a 1%. Diluição é realizada 1:10 ou 1:20. A gente vai homogeneizar e agitar de 10 a 15 minutos. Então, a gente vai preencher a câmara com uma pipeta e são contados 10 quadrados. Quais são esses quadrados? A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai contar esses quadrados aqui, além desses aqui também. 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai contar 10 quadrantes. Para fazer o cálculo das plaquetas. E como é esse cálculo? Então, a gente vai precisar do número de células contadas, né? O número de quadrados contados versus a diluição por 250, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Só uma observação. A gente tem aqui 25 quadrados. 25 quadrados. E define um volume de 1 para 250 ml. Então, são 25 quadrados numa diluição de 1 para 250 microlitros, tá, gente? Desculpa, aqui é microlitros. Então, o que acontece? A gente vai ter 1 por 25 milímetros quadrados. 1 por 25 milímetros quadrados, vezes
1 por 10 milímetros de profundidade. Por quê? A câmara de Neubauer, ela tem essa profundidade, tá? 10, vou só apagar aqui. A câmara de Neubauer, ela tem 1 vezes 10 milímetros de profundidade. Então, a contagem de plaquetas, né, ela vai ser dada aqui por essa fórmula, tá? Onde esse 250 vem... 250 aqui, ele indica o volume total aqui que vai definir, vai ocupar esse meu espaço. Então, por isso que a gente multiplica aqui por 250. Agora, a contagem de reticulócitos manual também. A contagem de reticulócitos, ela é feita na lâmina, tá? Então, ela é feita na lâmina, a própria lâmina do hemograma. Tá? Vou só recapitular aqui para vocês. Então, recapitulando, eu uso a câmara de Neubauer para contar manual quais células: hemácias, plaquetas e leucócitos. Os mais utilizados, né, nessa contagem são os leucócitos. E a contagem muito importante é a correção desses leucócitos, caso o aparelho conte células como os eritroblastos, né, que ele vai contar ali como leucócito, então a gente precisa fazer essa correção. Então, quando vocês forem fazer as questões, o que tem que atentar? Atentar ali ao fator de diluição, que é esse fator de diluição que vocês vão ter que jogar na fórmula para poder fazer os cálculos, tá? E atentar quando falarem dessa correção dos leucócitos. Então, são possíveis questões de caírem. É onde a gente tem que dar ali a maior ênfase e importância nesse sentido, ok? Agora vamos à contagem de reticulócito. A gente não vai precisar da câmara de Neubauer não, tá? Como eu disse, a gente vai fazer a lâmina, esfregaço sanguíneo e vai contar ali. Então, em um tubo de ensaio, o que a gente vai fazer? Colocar 3 gotas de sangue total com EDTA, tá? E 3 gotas de azul de cresil brilhante, tá? Ou o corante específico para reticulócito. Hoje, muitos aparelhos também, tá? Já contam o reticulócito, já dão em porcentagem, mas a nível de prova a gente precisa saber. Vai incubar ali 15 minutos, né? Banho-maria, 37 graus. E vai fazer o esfregaço sanguíneo, observando ali 1000 eritrócitos, relatando a porcentagem de reticulócitos encontrados. Então, qual é o cálculo do reticulócito aqui? A gente tem porcentagem de reticulócito, número de hemácias por milímetro cúbico. Essas hemácias a gente vai conseguir ou no aparelho ou manual, como eu disse, vezes reticulócitos encontrados. Então, a gente vai contar ali a lâmina e vai ver quantos reticulócitos eu encontrei. Coloca aqui. E número de hemácias contadas vezes 9 vezes 100. A gente tem aqui valor de referência, tá? Em milímetros cúbicos e em porcentagem. Vamos a um exemplo aqui. A figura abaixo, né, ela representa um hemocitômetro de Neubauer, o mais comum em uso para contagens. Tá vendo? Como eu já disse. A gente considera aqui as informações dadas por esse exercício. Fator de profundidade, 10. Número de células contadas, 100. Quadrantes contados, 4. Diluição do sangue, 1:20. Então, ele já disse aqui, né, que contou 4 quadrantes laterais,
certo? Nesses 4 quadrantes, ele contou 100 células. Então, o que ele quer saber? Qual a quantidade de leucócitos? Certo? Vamos voltar na nossa fórmula. Qual é a nossa fórmula de contagem? É leucócitos contados vezes o fator de diluição vezes 10 dividido por 4. Então, a gente tem leucócitos contados, certo? Vezes, qual é o fator de diluição? 1 para 20, 20, vezes 10, que é a nossa profundidade, certo? E divide tudo por 4, lembra? Porque a gente vai contar 1, 2, 3, 4 quadrantes. Então, aqui, ó, vamos fazer a conta. 100 vezes 20 vezes 10, nós temos 20.000. Que é dividido por 4, que representa o número de quadrantes. Então, 20.000 dividido por 4, nós temos o total leucócitos de 5.000 leucócitos. Então, essa é a resposta aqui. Então, quando vier, ele tem que dar todo o dado ali do exercício. Então, é só a gente jogar na fórmula, tá? Que a gente vai obter a quantidade de leucócitos. Vamos aqui. Na leitura de um esfregaço sanguíneo, foram observados 30 eritroblastos. Durante a contagem de 100 leucócitos diferenciados, sabendo-se que a leucometria global foi de 13.000, qual é o valor real? Então, aqui, ele já está pedindo qual é o leucometria real. Aí, a gente vai jogar na fórmula, né, da leucometria real, que seria contagem total vezes 100, né? Lembra aqui, ó, contagem total vezes 100, dividido por 100, mais o número das células que ele precisa. Então, vamos voltar ao exercício. Então, a gente precisa, ele achou que 13.000 vezes 100, né? 13.000 é o valor que ele encontrou de leucócito, vezes 100 células, dividido por 100 mais 30. 30 são os eritroblastos, né? Aí, aqui a gente vai ter 13.000 vezes 100 dividido por 130. A gente vai ter o valor real de 10.000 leucócitos, que é a resposta B, tá? Que é a letra B aqui. Então, esse é o valor real de leucócitos. Então, a gente finaliza aqui, né, uma parte da nossa matemática de laboratório. Como eu havia dito para vocês, tem que se atentar a esses cálculos. Eles vão cobrar o cálculo
de leucócitos reais e o cálculo de leucócitos na câmara de Neubauer. A gente tem que saber calcular o VCM, o HCM e o CHCM. Então, o exercício sempre ele vai dar ali os dados necessários para poder fazer esses cálculos. Depois a gente vai fazer um simulado e a gente vai colocar mais exercícios, tá? Para vocês poderem treinar bastante. Tchau, tchau, gente.